Querido catequista, seja bem-vindo. A Catequese Fora da Caixinha traz para você a Agenda da Catequista e, dentro dela, textos mensais de reflexão para você se desenvolver como ser humano, como obra-prima de Deus. E para ajudar você, nós estamos aqui para explicar cada um desses temas. E hoje nós vamos iniciar com o tema de janeiro, que é o seu despertar. Você já faz parte da comunidade Fora da Caixinha? Dentro da comunidade Querubins, tem um grupo terapia que pode ajudar você a se sentir mais autoconfiante como pessoa, como catequista. E lá dentro tem também 16 pastas de conteúdo de catequese que são atualizados diariamente. Venha participar com milhares de catequistas de todo o Brasil. E a gente se vê lá também. Estão comigo hoje as catequistas Fora da Caixinha, Cristiane Cursino, Vanessa Furlan, idealizadoras da Agenda da Catequista 2023, para esse nosso bate-papo. Oi, Cris, tudo bem? Ei, tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, que alegria ter você aqui para a gente falar um pouco sobre essa agenda maravilhosa que surgiu do seu coração, da sua necessidade. Que bom ter você aqui, Cris. Obrigada, viu? Obrigada. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem. Que bom, Vanessa, que você abraçou a causa junto com a Cris para enriquecer ainda mais essa agenda. Ó, a minha tem o meu nome, gente, tá bom? Agenda da Catequista. E nós estamos aqui, então, como eu disse, para entender um pouquinho e ajudar você, catequista, nessa compreensão. Por que que essa agenda traz um texto aqui dentro para ajudar você como ser humano? Agora, a Cris vai falar para a gente um pouquinho. Por que, Cris? Como que surgiu essa ideia de fazer, de desenvolver uma agenda da catequista? Conta pra gente. Então, a agenda da catequista é uma agenda diferente dessas agendas que a gente compra na papelaria. Ela não tem dia de semana, ela não tem nada, porque a gente já foi perguntado onde que estavam os dias da semana, né? Isso não tem. A ideia surgiu da gente conseguir que a catequista levasse pura e simplesmente essa agenda para o encontro. E dentro dentro da agenda, ela conseguisse planejar o seu encontro, fazer a conferência da presença dos catequizandos, olhar aquela criança que está fazendo aniversário, que não está, planejar o encontro dentro dela. Então, ela surgiu dessa necessidade. E eu chamei a Vanessa para fazer essa agenda. Eu falei assim, Vanessa, vamos fazer uma agenda? Porque a gente vê sempre umas agendas vendendo e nenhuma atende às nossas necessidades, né? Aí a Vanessa propôs fazer a agenda, mas com um jeito diferente, né? Que a agenda trouxesse não só o planejamento do encontro de catequese, mas um desenvolvimento do catequista que estivesse usando a agenda. E que desenvolvimento que é esse? É fazer, dentro desses textos que a gente vai explicar agora, uma vivência para desenvolver o seu lado pessoal, o seu lado de reflexão, até o seu lado espiritual. E, a partir disso, surgiu, e está aí esse trabalho prontinho, né, lindo, e para todo mundo. E ficou muito lindo mesmo, gente. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Como a Cris falou, é também um material de planejamento. Então, você tem aqui o tema do encontro, o dia do encontro, a oração que vai ser feita. Então, percebam que ele foi todo idealizado para o catequista já deixar organizado o tema dele, de encontro que ele vai fazer naquela semana, dentro daquele mês. E para iniciar o mês, então, vem uma reflexão. A Vanessa veio para exatamente enriquecer essa agenda com esse conteúdo. Vanessa, eu queria saber o seguinte: nós trazemos aqui, no primeiro mês, que é janeiro, né? Nós trazemos um tema que é o despertar a partir de Maria Madalena. Eu vou ler aqui, Vanessa, antes de você falar, eu vou ler só os 3 primeiros parágrafos para dar um gostinho aqui nas pessoas, ó. Só vou ler esse pedacinho para as pessoas entenderem o que que você vai explicar e como vivenciar isso, tá? Então vamos lá, janeiro, o chamado para o seu despertar. Era de madrugada, quando Maria Madalena se pôs a correr até o túmulo onde haviam colocado o corpo de Jesus Cristo. Estava escuro ainda, mas ela tinha pressa. Era urgente a necessidade de estar perto do seu Senhor. Chegando lá, encontrou o túmulo vazio. Quanto desespero! Pedro e o discípulo amado correram até o túmulo quando lhe falaram que estava vazio. Observaram, mas provavelmente com medo, preferiram voltar e se esconder. Quem sabe? Mas Maria Madalena ficou lá e chorou. Vanessa, continua para a gente.
essa reflexão? Por que que você traz o tema da Maria Madalena agora em janeiro para os catequistas? Vou contar então. Quando eu comecei a estudar, fazer um estudo mais profundo para o aperfeiçoamento, treinamento das catequistas, eu encontrei dois textos que foram produzidos em livros na edição das edições CNBB. Um é um suporte para o Ministério do Catequista e o outro chama e Seguiram Jesus, que são caminhos bíblicos para iniciação à vida cristã. Nos dois tem referência a Maria Madalena como a primeira pessoa que recebeu o chamado para ir e falar para o mundo da ressurreição de Jesus. Né? Ele foi a primeira pessoa com quem falou depois que ressuscitou. E quando eu li esse texto, me tocou muito, porque muitas de nós, independente de estarmos dentro da igreja ou fora, quantas vezes não escutamos o chamado? Porque a gente está tão perdido nos nossos afazeres diários, nas nossas tarefas, nos nossos problemas, que às vezes nem são tão grandes, mas naquele momento eles são enormes, né? E a gente não percebe o chamado. Maria Madalena só se atenta que está na presença de Jesus quando ele chama pelo nome, né? Quando ele fala Maria, aí ela, como se caísse a ficha, mas olha quem está aqui comigo. E o que aconteceu? Maria estava de noite, chorando, sozinha. Quantas vezes a gente não está na nossa escuridão, aquilo que eu falei, os nossos pequenos problemas, naquela circunstância, ele é enorme, porque a gente não consegue olhar, porque está tudo escuro. Eu não consigo estender a mão e ter certeza que alguém vai me apanhar pela mão, né? Então, eu achei isso muito simbólico e muito significativo para começar a pensar no despertar. O que o catequista precisa fazer para ter uma boa catequese? Ele tem que se organizar, né? Mas adianta ele se organizar para o encontro de catequese se a vida dele não está organizada? Né? Não adianta, porque senão ele vai organizar o encontro de catequese dele na véspera, 2 horas antes do encontro, né? Por quê? Porque toda a vida dele também está desorganizada. Então, trazer Maria Madalena, trazer esse encontro que ela teve, né? Ela passar por essa noite escura, pela treva da noite, pelo choro, para daí encontrar com Jesus ao amanhecer, reconhecer nele, né? Toda o plano de Deus ali na frente dela, feito, né? Ela está vislumbrando isso. E ser a primeira pessoa a ser convidada a espalhar isso para o mundo, né? Me fez pensar, nossa, então vou organizar a minha vida para conseguir organizar a minha catequese, né? Então, a ideia de colocar a Maria Madalena veio, eu fiquei fã desses livros, né, dessas duas leituras nesses diretórios da CNBB, e achei que isso marca muito a missão do catequista, né? É escutar esse chamado, entender esse chamado no meio de tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e poder dali olhar o que eu vou fazer. Porque aí ela saiu, aí ela foi até o cenáculo, aí ela avisou, né? E não temos narrativa depois dela pregar ou não, mas ela estava junto com o grupo dos apóstolos que formaram a igreja, né? Ela foi responsável, ela subsidiava o ministério de Jesus, né? Então, ela foi uma primeira catequista ali com a gente. Então, a ideia veio nessa, da Maria Madalena nos ajudar a olhar, entender quem está ali com a gente, e entender que o nosso caminho, a gente tem que sair da treva, parar de chorar e olhar. E no nosso caso, a gente olha Jesus, né? É ele que vai conduzir esse nosso ano, esses nossos projetos, esses nossos planos. Realmente, Vanessa, olhar para Maria Madalena e com essa proposta que vocês trouxeram, que você trouxe aqui para nós, de o catequista olhar para ele, tem tudo a ver com a catequese fora da caixinha, né? Que você olhar para o catequista, porque antes de ele ser catequista, ele é um ser humano, ele é uma obra-prima de Deus, ele precisa estar bem, ele precisa ter um encontro com o Senhor, tudo isso. Então, o catequista precisa olhar para ele, porque às vezes ele fica olhando apenas para o que ele tem que fazer. E no meio de tantas atribulações, de tantas dificuldades, como que ele vai passar com serenidade, com segurança, a mensagem que ele deve passar como missão, como mensageiro de Cristo? É lindo, gente. Então vale a pena estudar, ler esse texto e meditar em cima dele e trazer isso para a sua realidade. Agora, não para aí. As meninas pensaram em trazer uma complementação para essa reflexão, e aí eu quero saber por que o planejar. E isso também tem a ver com a catequese fora da caixinha, lógico, né? Mas assim, por que planejar 2023? Agora, já em janeiro, iniciando já esse planejamento. Fala um pouquinho sobre isso, Vanessa.
fazermos resoluções, né, elas podem ser feitas em qualquer época do ano. A gente colocou como não um objetivo, mas a gente coloca como proposta iniciar em janeiro, porque todo mundo começa tudo em janeiro, né? Dieta, agenda, tudo muda para janeiro, né? Então, vamos começar um ano diferente. Para eu sair da escuridão, para eu saber para onde eu quero ir, para eu organizar minha catequese, para eu organizar minha vida, eu preciso me planejar. Além de eu ter o firme propósito de, eu quero mudar, não adianta eu ficar sentada no sofá e eu quero mudar, né? Deus manda os bombeiros para a gente, temos que pegar a ajuda quando ela vem, não ficar esperando o barco passar e nunca achar que é o barco certo, né? Então, a gente coloca, depois da vivência, da reflexão, sempre uma vivência. Essas vivências, elas estão baseadas em algumas ferramentas aí que existem no mercado, mas a gente adaptou e trouxe para usar nessa proposta de, ao longo de 2023, o catequista sair engrandecido, como disse a Cris, tanto na sua espiritualidade, como pessoa individual, né, para os seus encontros serem mais fortalecidos também. Então, se eu quero sair da escuridão, como Maria Madalena, se eu quero me organizar e planejar o meu ano, eu preciso fazer o quê? Pôr no papel o que eu preciso fazer, né? Então, a proposta para janeiro eu vou pensar o que eu vou querer neste meu ano de 2023, qual que vai ser a minha resolução, o que eu preciso mudar, o que eu preciso conquistar. Porque, às vezes, a gente não coloca no papel e aí fica difícil da gente enxergar, porque a gente tem 365 dias até o próximo ano, né? E como é que eu vou lembrar daquela resolução que eu fiz no primeiro mês? Por quê? Porque eu tenho conta para pagar todo mês, eu tenho problema com o filho, se eu não tenho filho, eu tenho problema no emprego, eu tenho pai e mãe que eu tenho que olhar. A gente sempre tem outras coisas que vão chamando a atenção da gente para o problema, né? Então, escrever a meta uma vez pode parecer banal, mas uma vez eu ouvi a Ana Maria Braga falando isso ali com o Louro José. Escreva o seu planinho para no final do ano você abrir e ver o que você conquistou, para você ver o quanto você cresceu na sua vida, né? E quando ela falou isso, ela fala, mas são coisas assim que a gente vai tirando das coisas que a gente vê, escuta e que fazem sentido. Realmente, se a gente anotar e no final do ano a gente vê, a gente sabe o quanto a gente andou. A gente não reclama. Porque o ano foi uma droga, porque teve pandemia e tal. Mas a gente está vivo, a gente passou pela pandemia, a gente aprendeu a lidar com internet na pandemia, né? Então, olha quanta coisa a gente aprendeu. A gente aprendeu, pelo menos eu, no meu caso, eu fiquei próxima mais da minha família. Eu consegui organizar o meu dia. E eu ganhei qualidade de vida na pandemia, por exemplo. Porque eu fiquei em casa, eu consegui ficar mais tempo com meu filho. Eu consigo desenvolver meu trabalho aqui, eu não perco tempo no trânsito, né? Então, se eu não tivesse parado para olhar isso, eu não veria. Então, a proposta aqui para o mês de janeiro, você fazer uma lista de 5 coisas que você precisa ou gostaria de fazer nesse ano de 2023. Pode ser comprar um carro, pode ser comprar um carro. Mas a proposta aqui nem é coisas tão audaciosas, porque a gente sabe que se eu não trabalhar, eu não compro carro, né? Às vezes eu vou ter que rever o meu orçamento. Mas pode ser eu organizar o meu dia de forma que eu tenha um momento de oração. Pode ser que isso seja difícil hoje. Nossa, eu não consigo enxergar que hora. Eu escuto muito isso. Nossa, mas você estuda, não sei, seu dia tem trocentas horas. Não, eu organizo o meu dia. Então, às vezes, o plano é organizar o meu dia. É organizar o cardápio da semana. Tem tanta gente que come porcaria e, às vezes, organizar o cardápio da semana é o que vai mudar toda a condição de saúde dessa pessoa, né? Então, são metas pequenas. A proposta é que você escreva 5 coisas que você deseja, se compromete realmente a mudar ou alcançar nesse ano de 2023. Escreva essas metas de forma decrescente, porque a mais prioritária tem que vir ali em primeiro lugar, porque é a que vai te demandar mais esforços ao longo do ano, né? Então, que você pense essas metas. Por isso que a gente pôs para janeiro, porque eu não preciso pensar a meta no dia 1 de janeiro. Eu tenho um mês inteiro para avaliar o que eu posso fazer ao longo, porque às vezes pode depender de dinheiro, às vezes pode depender de outra pessoa para eu conseguir o que eu preciso, né? Aí vem, a hora que eu escrevi isso, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer um plano para cumprir essas metas. Por isso que é janeiro inteiro para eu pensar nessas minhas metas. Porque eu tenho que fazer um plano. Se for comprar um carro, eu vou ter que guardar dinheiro, né? Se for organizar o meu momento de oração, pode ser que seja mais difícil organizar o momento de oração do que comprar o carro, porque comprar o carro eu sei que se eu receber o salário e guardar um pouquinho, né? Ele é mais fácil, mas o momento de oração? O momento de oração eu tenho que parar o que eu estou fazendo e me dedicar naquele tempo que eu pedi, que eu parei. Quem não leu a Bíblia, talvez pega a Bíblia, divide em 360 dias e lê um pouquinho, mas eu vou ter que parar, né? Ou talvez seja organizar o meu encontro de catequese com mais eficiência, com mais eficácia, e aí eu vou ter que estudar. E aí no meu plano vai estar lá, estudar para a catequese. O que eu vou estudar? Então eu vou ter que descobrir no meu plano que eu vou. Então, a ideia de, em janeiro, trabalharmos como meta e exercícios
né, as suas 5 metas para o ano de 2023, ela parece pequena, tanto que ela ocupa uma página na nossa agenda e um post-it pequenininho aqui, mas ele é grande, porque ele demanda saber os esforços que eu vou precisar para isso. E se a gente não põe no papel, a gente não faz o plano adequado, né? Então, a proposta da agenda é ajudar nisso. Então, a gente se sensibilizou com Maria Madalena e agora eu posso pensar onde eu estou, qual é a escuridão que eu estou, né? E o que eu quero fazer. E aí a gente põe as metas lá. Muito bom. Todo mês tem um exercício, então a gente precisa entender que parte de mim, parte de você, catequista, querer a mudança, querer ser melhor. E o escrever, gente, é um exercício, inclusive, de concentração, porque quando fica tudo na nossa cabeça, é tudo muito confuso. Então, para você falar, você precisa pegar um ponto, puxar uma linha e falar um assunto só. Tem pessoas que têm dificuldade até para falar, porque é tanta coisa na cabeça que a pessoa não consegue formar uma frase completa, com um raciocínio, começo, meio e fim. Agora, o escrever demanda ainda mais atenção, concentração, raciocínio, e além do mais, ele fica gravado. Não se perde no tempo. Então, você quer realmente algo, você tem que escrever algo. Isso, inclusive, tem estudos em Harvard que mostram a importância de você escrever para você poder alcançar alguma coisa. Vou citar um estudo aqui que aconteceu. Harvard é uma universidade de pesquisas e foi feita uma pesquisa com estudantes que estavam se formando. Eles pegaram 3 turmas. Não, na verdade, eles pegaram uma turma de alunos e fizeram a seguinte pergunta para eles: o que você quer para o seu futuro, para os próximos 5 anos? Aí eles responderam. Nessas respostas foram separados 3 grupos, porque foram 3 respostas diferentes. Passados 5 anos, eles procuraram esses jovens, que já eram, né, já 5 anos mais velhos, e foram ver como que eles estavam. Aqueles que falaram assim, eu já sei o que eu quero, eu vou correr atrás do meu sonho agora, eu vou abrir um negócio meu aqui, enfim. Essas pessoas estavam praticamente estagnadas, elas não evoluíram, elas não tinham aquilo que elas tinham pensado que elas queriam. Aí, o segundo grupo era aquele grupo que ele sabia o que ele queria e ele escreveu. Então, eram jovens, adultos ali, que estavam no caminho realmente buscando aquilo que eles queriam. E tinha um terceiro grupo que escreveu detalhadamente o que eles queriam, onde eles queriam chegar, a forma como eles queriam realmente estar lá daqui a 5 anos. E esses que escreveram detalhadamente tudo o que eles queriam, eles estavam 3 vezes melhor financeiramente, socialmente, tudo, economicamente falando, melhor do que os que tinham apenas escrito o que eles queriam. Então, percebam, gente, que quando a gente verdadeiramente quer algo, você tem que escrever aquilo e, com todo o empenho, escrever os passos que você vai dar. Então, a cada mês que você vai evoluir aqui com essa agenda, isso aqui vem ajudar você a crescer na sua espiritualidade, na compra de um carro, no estudo de Bíblia, como um catequista, como formação, porque a pessoa fala assim, mas eu não tenho conhecimento, tem que estudar muito. Comece com um. Se você não ler um livro, pelo menos, se você ler um livro, pelo menos, você tem um livro a mais no teu conhecimento do que você tinha antes, que não tinha nenhum. Eu sempre falo, né? Você, para andar 1 quilômetro, você tem que dar um passo. Começar com um passo. Se você não der nenhum passo, você não tem nem a chance de andar nem 2 metros. Um passo vai ser próximo de 1 metro. Então, você tem que caminhar. E isso demanda esforço. Então, isso que a Vanessa traz, essa proposta, gente, de você refletir, crescer na sua espiritualidade e exercitar, colocar a mão na massa, vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa é a nossa proposta, o despertar, agora em janeiro, para você, catequista. Vanessa e Cris, vocês gostariam de deixar uma mensagem, uma palavra aqui para os catequistas, para a gente estar finalizando esse tema do despertar de janeiro da agenda da catequista? Cris? Então, essa agenda foi muito bem pensada e feita com muito amor, né, Vanessa? Muita dedicação. E eu queria que todo mundo que fosse fazer prestasse muita atenção nessas metas que elas vão escolher. Por quê? Porque, como a Raquel falou, é uma crescente. Então, o tempo inteiro você vai precisar dessas 5 metas que você se propôs aqui para poder caminhar nos outros meses, né? É uma crescente, é um caminho que a gente vai seguir. E vamos seguir juntos. Então,
pense bem, você tem o mês inteiro de janeiro para poder escolher essas metas e para poder conseguir desenvolver essas metas nos outros meses, né, desenvolvendo dentro das metas mesmo que foi proposto. É isso. Legal, Cris. Obrigada. Bem lembrado, hein? Bem lembrado que são metas, não é só para janeiro, é meta para o ano todo e a cada mês vai ser uma crescente. Fala, Vanessa. Isso mesmo. Cada mês, então o mês de fevereiro vai conversar com janeiro, os meses eles se conversam. A gente vai ver mais para frente que além deles se conversarem na meta, eles vão se conversar nos sentimentos. Então é muito importante a gente parar e realmente olhar para dentro, olhar para esse espelho que tem aqui e colocar o que eu realmente me proponho a fazer, o que eu quero fazer. Pode ser que não tenha 5, a gente elencou 5 ali, né? Pode ser que não tenha 5, tenha menos por conta das minhas condições atuais, mas se propor a fazer, né, esse plano, esse planejamento, até o escrever, acho que até além dele fazer a gente chegar mais rápido na execução lá no final e ver o plano, eu posso revisitar o que eu escrevi para saber aonde eu estou na minha caminhada, e isso me faz querer continuar, né? Porque se a gente não escreve e fala, eu queria isso, e aí eu já não lembro daqui 2, 3 meses, como é que eu vou querer chegar naquilo no final, se eu já nem lembro mais aonde eu quero chegar, né? Obrigada, viu, Vanessa? Oi, Cris, pode falar. Então, a questão de escolher as metas também, a gente fez questão de colocar uma parte aqui na agenda, assim, você pode escolher qualquer coisa, mas o que você vai escolher vai fazer bem para você? Vai fazer bem para as outras pessoas que estão próximas de você, que você ama? Vai ferir algum valor que é caro para você? Porque a gente tem que saber escolher o que a gente vai fazer. Eu não posso virar e falar assim, eu quero comprar um carro a partir de agora, mas assim, o que eu vou ter que abrir mão? Porque quando a gente faz que tem uma meta ser proposta, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para comprar um carro ou para poder fazer uma viagem, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso também, né? Socialmente, isso que eu estou me propondo é bom para mim? Vai repercutir em algum, né? Então, assim, isso também foi cuidado, e a gente fez questão de citar isso no texto para que a pessoa escolha, assim, dentro de uma coisa que faça bem para ela, porque a gente quer que a pessoa, você chegue lá no final uma pessoa melhor, né? Não é uma pessoa deprimida e se sentindo que não conseguiu realizar nada. Não, a gente tem que tá querendo que ela cresça durante o ano. Sim, É e isso. as metas, como vocês já disseram, são metas que você pode fazer uma meta maior, uma meta média, uma meta menor, uma que você vai conquistar mais rápido, uma que você vai conquistar no meio do caminho, outra que vai conquistar no fim do ano, para que você também vá crescendo, né? Sempre pensando nesse desenvolvimento. Muito bom, então, Vanessa, Cristiane, gratidão pela colaboração de vocês e por essa partilha tão rica, tão importante para todos os catequistas. Fique com Deus e lá em fevereiro você vai receber mais uma live, mais uma orientação de como estudar, de como crescer no mês de fevereiro. Um beijo, meninas, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau.